Fala Dev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para quem deseja conquistar a sua primeira vaga como programador Python. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar, configurar e subir o seu servidor Redis de forma remota. Porque um dos principais pontos de boas práticas para colocar a sua aplicação back-end no ar é nunca utilizar um servidor de banco de dados na mesma máquina que está o seu servidor web, nunca utilizar um servidor de cache na mesma máquina que o seu servidor web, ou seja, sempre que a gente for configurar os nossos servidores, nós vamos ter um servidor para o nosso servidor web, nós vamos ter o nosso MySQL separado em uma outra máquina, o nosso Redis separado em uma outra máquina e assim por diante, isso por boas práticas, porque imagina se está tudo junto na mesma máquina. Você criou uma aplicação web e vai colocar ela no ar. Aí naquela mesma VPS que você contratou, você coloca a aplicação web, coloca o Redis, coloca o Celeribit, o MySQL e mais um monte de coisa rodando tudo em uma mesma VPS. Vamos supor que o seu servidor de cache, por algum motivo, tem algum problema e começa a utilizar quantidades absurdas de memória RAM, deixando a sua aplicação web sem memória e ela crash e para de funcionar. Então, uma das principais boas práticas de programação e uma das primeiras que você precisa aprender é separa tudo que você for colocar em servidores diferentes. Então, quando a gente precisa trabalhar com um servidor de cache, a gente precisa de um Redis para armazenar dados de cache dentro da nossa aplicação Django, nós vamos precisar configurar o Redis para ser acessado de forma remota. Porque instalar o Redis na nossa própria máquina é muito simples. A gente faz um sudo apt-get install e dá um redis CLI, você pode ver redis-cli e você vai ver que esse código aqui está funcionando. Se eu der um ping, ele me retorna um pong e meu Redis está funcionando. E quando eu quero acessar isso dentro de uma aplicação Python, por exemplo, vamos pegar esse exemplo desse LRU cache que a gente fez lá dentro da Python for Advanced. Quando eu quero conectar a um servidor Redis dentro do Python, é muito simples. Eu passo o meu host, que no caso é o meu host local, 127.0.0.1, e aqui eu dou um insert e um get quando eu rodo esse meu código aqui, 5 LRU cache, ele vai funcionar me retornando o valor, isso funciona perfeitamente. Fazer isso daqui é tranquilo, porque o meu servidor Redis está rodando na mesma máquina que a aplicação Python. Mas se eu quisesse, em vez de passar o meu próprio host, subir um servidor Redis em uma outra máquina, uma máquina remota, para eu poder utilizar ela remotamente. Então, como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo, você vai precisar de algum servidor. E eu recomendo que você utilize as VPS, que são os seus servidores virtuais privados. Existem várias empresas de hospedagens que você pode encontrar no Brasil, mas a que eu mais recomendo, sem dúvida nenhuma, se você contratar para ser a sua hospedagem, é a Hostinger, onde você vai encontrar as melhores VPS pelos melhores preços, tendo uma configuração extremamente fácil de se configurar. Então, com poucos cliques você consegue instalar o sistema operacional, definir a chave e pelo próprio navegador, muitas das vezes, se você preferir, você pode acessar o próprio terminal sem precisar ter uma máquina Linux nem nada do tipo, é tudo muito simples. Então, Caio, beleza, contratei aqui minha VPS na Hostinger, que oficialmente é a patrocinadora desse vídeo, então se você queira contratar a sua VPS para seguir o tutorial, como nessa aula, na Hostinger, é só pegar o primeiro link da descrição, certo? O que você precisa fazer? É fazer uma conexão via SSH, através da sua senha. Então aqui em acesso SSH, você pode definir a sua senha, clicar aqui em alterar senha, e beleza. Feito isso, você pode acessar no seu terminal o seguinte, nós vamos sair aqui do nosso Redis e dar um clear. Agora nós vamos fazer uma conexão via SSH, então eu digito SSH root, que é o nome do nosso usuário da nossa máquina, que por padrão é sempre root, e agora nós colocamos o nosso IP. O nosso IP ele está aqui, ó, em endereço IP. Então eu copio esse meu endereço e dou um colar. Feito isso, ele vai pedir a senha que você definiu na hora da criação da sua VPS. Eu vou colar a minha senha aqui, dar um colar. Perfeito. Ok, agora você pode reparar que nós estamos dentro da VPS e agora a gente pode rodar todos os códigos que a gente precisar por aqui. Certo, galera? E agora, qual que vai ser os próximos passos, tá? Deixa eu fechar aqui. Tá, o primeiro passo, pessoal, vai ser a gente atualizar os pacotes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um sudo apt update. Lembrando que essa minha VPS eu instalei o Ubuntu nela, tá? Então eu recomendo que vocês também instalem o Ubuntu Server. E perfeito. O próximo passo vai ser dar um sudo apt install redis.
Vamos executar aqui, ele vai fazer a instalação e pronto. Agora você pode verificar a sua instalação do Redis, então só dá um redis-cli, --version. Ele já mostra a sua versão aqui, e se você digitar redis-cli, ele vai abrir aqui o seu Redis. Se você digita ping, ele te retorna pong, significa que está tudo funcionando. Eu posso sair do meu Redis CLI digitando exit e dar um clear aqui para limpar o nosso terminal. Beleza, agora nós vamos precisar deixar esse Redis aqui rodando. A gente pode, se você precisar verificar o status do seu Redis, é o seguinte, é sudo systemctl status redis. Beleza, aqui ele mostra que o nosso Redis está ativo, tá? Então você pode verificar tudo através do systemctl. Se você precisar parar o Redis, é só dar um stop. Para inicializar é um start. E para restartar é dar um restart. Tudo muito simples, então aqui eu não vou precisar startar ele porque ele já está rodando assim a partir do momento da minha instalação. Se o seu deu qualquer erro, faz um sudo systemctl start redis. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não rodei o comando, né? Sudo systemctl start redis. E isso daqui vai começar a rodar para vocês. Beleza, temos aqui o Redis rodando. Agora, o que nós vamos precisar fazer? Por padrão, o Redis, sempre que a gente inicializa ele vai estar rodando sempre localmente. Ele sempre vai rodar no 127.0.0.1 na porta 6379, se eu não me engano, que é a porta padrão do Redis. Só conferir aqui. 6379, já está aqui, ó. Exatamente isso. Só que agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos ter que disponibilizar esse nosso Redis de forma remota. Para a gente alterar as configurações do Redis, a gente precisa alterar um arquivo chamado .conf, que é o redis.conf. E os arquivos de configuração do Redis ficam dentro da pasta cd/etc/redis. Se você der um ls dentro dessa pasta, nós temos aqui o arquivo redis.conf. Então a gente pode dar um sudo nano redis.conf. Dentro desse arquivo, a maioria das linhas vão estar comentadas. O que a gente vai precisar alterar é o seguinte: nós vamos ter o IP de bind, onde ele vai fazer a conexão, que vai ser a primeira linha não comentada, que é essa daqui. Por padrão, ele vem com IP 127.0.0.1. Para a gente disponibilizar isso daqui na rede, acessível de qualquer local, a gente precisa colocar 0.0.0.0. Opa! .0. Beleza. E eu vou dar um Ctrl+O, Enter para salvar e um Ctrl+X para sair. Então agora, se eu acesso novamente esse meu arquivo de configuração, perceba que está salvo aqui o nosso bind. Então, beleza. Era isso que eu precisava. Isso daqui, eu vou poder reinicializar o nosso servidor. Então, se eu fizer um sudo systemctl, deixa eu achar aqui o comando. Não está achando aqui. Sudo systemctl restart redis. Agora que você restartou, aquela configuração que você fez no redis.conf passa a valer. Se você não restartar o servidor do Redis, não vai adiantar de nada. Só que agora, reparem no seguinte, eu vou abrir um outro servidor e vou ter que tentar me conectar remotamente. Só que agora eu estou aqui da minha máquina, aqui da minha casa, e vou tentar me conectar àquele Redis. O que vai acontecer? Se eu pegar o IP que nós temos aqui, deixa eu pegar o IP dele. Vamos vir aqui, copiar. Se eu tentar fazer o seguinte, redis-cli, e vou passar agora o "-h", e vou passar o IP da minha máquina. Dei um Enter. Reparem no seguinte, ele se conecta ao Redis. Então, aparentemente, as coisas começaram a funcionar. Mas se eu tentar dar um ping aqui, reparem no que eu vou ter. Eu vou ter uma mensagem de erro. Porque aqui ele está falando o seguinte: olha, você está tentando acessar o seu Redis de forma insegura e você não pode fazer isso, porque você não definiu nenhuma senha para o Redis para você poder acessar ele. Então, por enquanto, você não pode acessar. Por que isso acontece? Porque uma das configurações bases do Redis é que ele vem com o Protected como yes, ou seja, você não pode acessar o Redis sem ter definido uma senha de usuário antes. Eu recomendo
fortemente que vocês criem uma senha de um usuário a partir do momento que vocês forem colocar uma aplicação real no ar. Mas para quem está testando, para quem está para meios apenas de aprendizagem, você não vai colocar nenhuma informação real ali dentro, você pode trocar o Protected Mode dele. Tá vendo essa segunda linha descomentada que você encontra dentro do Redis Conf? Você pode trocar de Yes para No. Isso vai permitir com que você possa fazer conexões remotas na sua máquina, da sua máquina para o seu servidor Redis, sem necessitar de uma senha de usuário. Lembrando que só faça isso para casos de aprendizagem. A partir do momento que você for fazer isso em meios profissionais, sempre se conecte através de uma senha, beleza? Então vou dar um Ctrl Enter, Ctrl O, Enter, Ctrl X, beleza. Agora eu vou dar um restart no Redis. Vou dar um status aqui para ver se tudo continua funcionando. Status Redis e beleza. Agora, repare no seguinte, eu vou voltar para minha máquina, vou sair desse meu Redis CLI e vou me conectar novamente. Agora sim, quando eu der um ping, ele vai me retornar Pong, mesmo eu tendo feito uma conexão que em nenhum momento eu precisei adicionar a senha, porque eu troquei o Protected Mode de Yes para No. Lembrando que eu recomendo sempre que vocês definam uma senha de usuário para o seu servidor Redis. É a forma mais segura de você colocar isso em público quando você for trabalhar com aplicações profissionais. Utilizem esse Protected Mode como No apenas para aprendizado, apenas enquanto você não coloca informações reais ali dele, certo? Caio, se eu quisesse definir a minha senha de usuário, como que eu faria isso utilizando o Redis? É bem simples, tá? Você pode vir aqui e dar um Redis-CLI. E aí, para você definir a sua senha de usuário, é simples. Você coloca config set, calma que aqui é maiúsculo, config set, ou seja, vamos setar uma configuração. Qual que é o parâmetro que nós vamos setar? Vai ser o require pass. Require pass. E agora a gente coloca entre aspas a nossa senha. 1, 2, 3, 4, por exemplo, e assim, dessa forma a gente vai setar uma senha para esse usuário, onde você só vai conseguir acessar o seu servidor do Redis a partir do momento que você informe a sua senha. Eu não vou fazer isso porque eu troquei o meu Protected Mode para No, mas caso você esteja colocando em produção em uma aplicação real e vá manter o Protected Mode como Yes, você vai precisar seguir esse passo para definir a senha do seu Redis e ter ele com 100% de segurança. Então aqui eu mostrei os dois casos. Para quem simplesmente quer aprender, vai colocar dados fictícios para poder fazer alguns testes, pode mudar o Protected Mode para No. Se você for colocar já em uma aplicação real, mantém o Protected Mode para Yes e faz a definição da sua senha de usuário. Perfeito, galera. Agora, com isso, a gente pode acessar remotamente, como a gente já viu aqui, e a gente poderia acessar remotamente também, em vez de utilizar o meu host local, utilizando a minha VPS. Então, aqui eu posso copiar o meu servidor, meu IP da minha VPS, troco o meu código Python aqui do host, que era a minha máquina, para a máquina na qual o meu servidor Redis está hospedado, e agora, quando eu fizer aqui tanto o insert quanto o get aqui no meu código Python, ele vai funcionar perfeitamente fazendo a conexão em um servidor Redis remoto e não mais na minha máquina, que era exatamente o que eu precisava. Então ele está mostrando os dados da minha aula, também a data e também o token. Repare que quando eu fiz na minha máquina, no meu servidor Redis, foi retornado 2 dados, porque eu já tinha uma informação ali dentro, e a partir do momento que eu criei um novo servidor Redis, eu tenho apenas uma única informação aqui no meu terminal, mostrando que de fato eu fiz essa conexão remota pelo Python. Então, para você se conectar remotamente a esse servidor Redis, é a mesma coisa. Quando você vai se comunicar através de um IP que está na sua máquina, você passa o seu host local. Quer se comunicar a um servidor Redis que está fora da sua máquina, no servidor remoto, passa o IP do servidor na qual você fez a instalação do seu Redis corretamente, tá bom? Se você quisesse colocar sua senha, era só passar a senha aqui como parâmetro do seu Redis também, onde você pode informar o password, certo, galera? E esse código que vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu mostrei como exemplo nessa aula, ele é um código desenvolvido lá na nossa plataforma .pythonando na Python Full Advanced, que para quem não conhece, a Python Full e a nossa plataforma é o nosso curso completo de Python e Django, onde você tem acesso a mais de 630 aulas, agendamento ilimitado de reuniões com professores, análise de código, exercícios com correção automática,
tudo gamificado para você concorrer a prêmios, certificados, microcertificados de cada módulo, certificado completo do curso inteiro, evento entre alunos, um Discord exclusivo para você poder se comunicar, fazer networking com outros alunos e também com nossos professores. Lembrando que você também pode agendar reuniões, essas reuniões são individuais, é você e um professor, você compartilha a sua tela, o professor compartilha a tela dele, onde vocês podem tirar absolutamente todas as suas dúvidas, resolver qualquer bug que você tenha em relação a qualquer conteúdo do curso, a um projeto pessoal que você esteja desenvolvendo, que é um dos grandes diferenciais dos nossos cursos. A gente não simplesmente te entrega um monte de aula gravada como um monte de gente te faz. Além, a gente te entrega um monte de aula gravada, tá aqui, vai desde o zero de Python, para quem não sabe nada de programação, começando com introdução ao Python, a como configurar um ambiente, variáveis de tipo de dados, literalmente do zero até conteúdos avançados, que muitos desenvolvedores pleno e seniors não sabem, como middlewares, como escalar suas aplicações com cloud storage, cache, jobs in background, index, memória compartilhada, como realizar seu deploy, Docker, dockerizar sua aplicação Django Channels para construir aplicações em real time. Cara, tem muita coisa dentro da Python Full, certo? Infelizmente as vagas nesse exato momento estão fechadas, mas para você que deseja fazer a sua inscrição futuramente, entre no nosso segundo link da descrição, que lá terá a nossa lista de espera. E assim que abrirmos uma nova vaga para Python Full, você será avisado. Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.